A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico pela Igreja Evangélica Congregacional em Linhares. Eu sou o pastor Mauro e desde a semana passada nós estamos estudando sobre a harmonia nos relacionamentos pelo fruto do Espírito. Então nós falamos naquela ocasião de 3 virtudes pelo fruto do Espírito Santo que traz a harmonia nos nossos relacionamentos interpessoais, que foi o amor, a alegria e a paz. E hoje estaremos dando continuidade assim nesse estudo que creio que vai ser de grande importância para a minha vida e para a sua vida. Por isso, vamos ao texto desta noite, que encontra-se em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Abra sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia em mãos. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, que é o nosso texto base, que diz assim: Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então esse é o texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, e na semana passada nós comentamos aqui sobre a contrastação, é um contraste entre o fruto do Espírito, entre também as obras da carne. O homem natural, ele produz obras da carne, mas o homem de Deus, o servo e a serva que nasceu de novo, que teve um novo nascimento em Cristo Jesus, ele tem que se deixar se levar pelo fruto do Espírito Santo, como diz aqui no contexto, verso 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Muito bem, vamos dar continuidade às virtudes do fruto do Espírito Santo que promove a harmonia nos nossos relacionamentos. A quarta virtude do fruto do Espírito Santo que promove, que traz, que fortalece a nossa unidade espiritual é a virtude da longanimidade. Bem, a palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui no texto, ela é macrotúmia, que significa paciência, tolerância. Vejam que nesse período que estamos passando de pandemia, estamos nesse distanciamento social. Alguns efeitos são naturais, segundo especialistas. Um desses efeitos é a intolerância. Muitas pessoas estão com essa predisposição e não têm mais tolerância dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, entre os casais. E também nós entendemos que até mesmo antes de chegar a pandemia, quando a igreja se reunia em comunhão no templo, nas atividades, nas congregações e também nos encontros, departamentos, ministérios, nós entendemos e também nós percebemos que falta muita tolerância entre os irmãos, e nós entendemos, e eu quero vir aqui para falar para você, que nós precisamos ter mais longanimidade, porque isso é fruto do Espírito Santo, é uma virtude que eu e você precisamos buscar. Olha só, também fala assim, aguentar por um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade. Vejam bem que nem sempre as circunstâncias elas vão ser a nosso favor. Muitas vezes nós vivenciamos situações
nos nossos relacionamentos interpessoais, dentro de casa, no trabalho e principalmente na vida do dia a dia da igreja, em que muitas vezes as situações não vão ser de acordo com a minha vontade. Por isso eu tenho que ser longânimo. Ainda mais é uma virtude de suportar. Essa é a palavra central. Suportar com firmeza os pontos fracos de outras pessoas. Então, segundo esta definição, uma pessoa longânima, ela suporta as fraquezas, ela anda mais uma milha com o seu próximo, ela é tolerante, né? Ela tolera as fraquezas, o ponto de vista, às vezes o gosto. Enfim, nós precisamos desta virtude do Espírito Santo para trazer harmonia em nossos relacionamentos. Olha só, longanimidade e o próximo. A falta de longanimidade afeta diretamente a nossa unidade. Olha o que o texto diz de Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Leia comigo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Olha só, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que o apóstolo Paulo, ele roga aos crentes lá em Éfeso que eles possam se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. E como isso pode acontecer? Como eu e você podemos preservar a unidade espiritual no seio da igreja? Através da longanimidade, essa virtude que muito nos ajuda a viver em comunhão. Uma pessoa longânima é uma pessoa que ela está pronta a aceitar a outra pessoa, o próximo, e aceitar e não fazer pouco caso e não tão pouco ir contra, ou até mesmo ser uma pessoa humilde de aceitar que muitas vezes a outra pessoa pode estar certa. Você já parou para pensar que muitas vezes o nosso próximo ele está com uma opinião, ele está com uma visão mais certa, mais direcionada, mais firmada do que eu e você? Por isso, nós precisamos urgentemente, para harmonizar os nossos relacionamentos, precisamos da longanimidade. Agora, a longanimidade e a ética. Ética nada que mais é que o nosso comportamento. A Bíblia fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, verso 19, vai dizer assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em se irar. Vejam bem que olha como isso nos afronta. Como é difícil você parar para ouvir o outro, não é mesmo? Como é difícil nós sermos tardios no falar. Muitas vezes nós queremos falar, às vezes nós não damos a chance para o nosso próximo falar. E justamente por nós termos razão em tudo, muitas vezes nós trazemos desarmonia nos nossos relacionamentos. A Bíblia fala: seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Muitas pessoas que não toleram o próximo, rapidamente ele se ira, rapidamente ele explode, muitas vezes por conta do temperamento, às vezes no momento tenso, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dê longanimidade para que eu possa ouvir mais, para que eu possa falar menos e para que eu possa, Senhor, suportar o meu irmão. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Preste atenção agora.
considerando cada um os outros superior a si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como seria os nossos relacionamentos, como seriam os relacionamentos interpessoais da igreja se considerássemos cada um outro superior a si mesmo? Seria um relacionamento harmonioso, seria um relacionamento de respeito, seria um relacionamento cheio de ética, seria um relacionamento cheio de amor. Nós precisamos da virtude da longanimidade para trazer harmonia nos nossos relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, se está havendo algum choque, se está havendo alguma desarmonia nos seus relacionamentos com o seu irmão, vamos orar e pedir a Deus para que nós sejamos um pouco mais longânimos. A quinta virtude, que segundo o apóstolo Paulo, que é fruto do Espírito Santo, que promove a harmonia nos relacionamentos, é a benignidade. A palavra que o apóstolo Paulo usa no texto é totes, significa excelência de caráter, honestidade. Olha só, é a virtude do fruto do Espírito que nos dá condições de expressarmos ternura, compaixão, misericórdia e honestidade de sentimentos para com o próximo. Meu irmão, outra virtude do fruto do Espírito Santo que promove a harmonia nos nossos relacionamentos é a benignidade, que é sinônimo de honestidade. Uma pessoa benigna é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa pura, é uma pessoa que está sempre com sentimento de fazer com que a outra pessoa não sofra. É uma pessoa que tem compaixão, é uma pessoa que tem misericórdia, é uma pessoa que é honesta com os sentimentos para com o seu próximo. Benignidade, presta bem atenção, meus amados, é sinônimo de misericórdia, como eu falei. Olha o texto 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 e verso 9, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Veja bem, amados, Pedro, ele está falando para que nós tenhamos esse tipo de sentimento, sermos humildes, não pagando mal por mal. Uma pessoa benigna é uma pessoa que muitas vezes ela vai sofrer afrontas. Uma pessoa benigna é uma pessoa que vai ser contrariada. É uma pessoa que pode ser até mesmo afetada pelo seu próximo, mas ela, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela não trata o mal com o mal, mas ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa que a cada dia ela sente misericórdia, ela sente que o próximo precisa receber o perdão. É a pessoa que oferece a outra face. Olha que interessante. A benignidade, a pessoa que é uma pessoa benigna, ela certamente ela é uma pessoa que tem empatia. Empatia é reconhecer o modo de perceber e sentir do outro e, com isso, conseguir uma boa comunicação, um bom relacionamento. Uma pessoa que tem empatia, ela sempre busca conseguir com o próximo um bom relacionamento. Olha só, primeiro, saber negociar divergências. É a primeira coisa de uma pessoa benigna, ela saber administrar a divergência, opiniões contrárias. Às vezes a pessoa vai pensar de uma coisa de uma maneira, a pessoa vai querer fazer de outra maneira, e a pessoa que é benigna, ela sempre vai buscar administrar essas divergências. Outra coisa,
A pessoa que é benigna, ela sempre tem uma escuta ativa. É a pessoa que ouve. Como eu falei anteriormente, pode ser que naquele determinado assunto a pessoa tem uma opinião melhor do que você. Uma pessoa benigna, ela escuta a outra pessoa, o ponto de vista, a ideia da outra pessoa. Olha só também, ser uma pessoa benigna é ser assertiva, falar a coisa certa, com a pessoa certa, da maneira certa, no momento certo, no local certo e no tom certo. Quem disse isso foi o nosso amigo pastor Alex. Isso é interessante. Nós, às vezes, destruímos os nossos relacionamentos porque nós não falamos no tom certo. Isso acontece muito em casais e nós precisamos nos acertar com Deus com isso. Muitas vezes é o marido que quer falar uma verdade para a esposa, mas não fala no tom certo, não fala no local certo. Às vezes tem filhos ali presentes, às vezes não fala no momento certo. É a esposa que às vezes não fala no momento certo. Às vezes o marido chega do trabalho, às vezes cheio de coisa na cabeça, e às vezes já vem cheio de palavras, né? Então, ser uma pessoa benigna é ter empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa, é falar a coisa certa, com pessoas certas e também de maneira certa. Às vezes, irmãos, nós, com razão, nós perdemos a razão, porque não falamos da maneira certa, não falamos na hora certa, não falamos com a pessoa certa e não falamos no momento certo e no tom certo. Isso é muito importante nos nossos relacionamentos, porque a benignidade, ela é também ter empatia. E eu botei um texto aqui de Provérbio que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, verso 3 e verso 4. Olha só, amados, pega a benignidade, ata ao seu pescoço, como diz ali em Provérbios, Salomão. Como é importante nós sermos uma pessoa benigna. Nós vamos encontrar graça e boa compreensão de Deus e também do nosso próximo. Nós vamos para a sexta virtude do fruto do Espírito Santo, que contribui para a nossa harmonia espiritual, que é a bondade. No texto, a palavra que o apóstolo Paulo usa, essa palavra aí, agathosune, palavra bonita, virtude daquele que é generoso e gentil para com outras pessoas. Ser bondoso é ser gentil. Olha só, uma pessoa é considerada bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão passando por lutas e necessidades. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Então, uma pessoa bondosa, ela sempre se dispõe a ajudar. Uma pessoa bondosa é uma pessoa gentil, uma pessoa generosa. Vamos ver? O bondoso sempre estende sua mão para alguém. A Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 14, verso 21, diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Viu só? Olha que palavra sábia de Salomão. Vou ler de novo. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Atos, capítulo 10, verso 38, vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, olha só, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja bem, amados, uma pessoa bondosa é uma pessoa que Deus anda com ela.
Uma pessoa bondosa, aqui no texto, se referindo a Jesus, Jesus já andava por toda parte procurando fazer o bem. Irmãos, nós precisamos ser assim. Isso não é ingenuidade. Não, amados. Nós temos que ser do bem. Jesus foi do bem. Jesus andava por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Meu amado, não nos cansemos de fazer o bem. Deus está olhando, Deus está vendo a sua atitude, e mais do que isso, Deus sabe da sua necessidade de você pedir ao Espírito Santo que te conceda essa virtude, principalmente para que você possa ter harmonia com o seu irmão e com a sua irmã. E olha, a sétima virtude que nós estamos trazendo aqui nesta noite é a fidelidade. Outra palavra, outra virtude toda especial que diz tudo para que nós possamos ter harmonia nos nossos relacionamentos. Fidelidade, a palavra pistis, que descreve uma pessoa digna de confiança, lealdade e honestidade, característica de quem é confiável. Irmãos, nós não vamos ter harmonia nos nossos relacionamentos se nós não formos pessoas confiáveis. Como é que uma pessoa vai confiar em você, vai confiar em mim, se eu não sou leal? Precisamos ser pessoas de caráter, precisamos ser pessoas de confiança, precisamos ser irmãos que possamos ser honestos nas nossas palavras. Provérbios, capítulo 20, verso 6, vai dizer assim: muitos se dizem amigos leais. Olha só, mas um homem fiel, quem poderá achar? Irmãos, nós vivemos num mundo em que existe muitas palavras da boca para fora, mas precisamos de pessoas honestas, pessoas confiáveis, pessoas que nós possamos confiar. Há um tempo atrás, eu conversando com um amigo, ele falou assim: pastor Mauro, como é difícil cumprir certas palavras da Bíblia, principalmente quando a Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. E eu falei assim: poxa, mas por que você está dizendo isso para mim? Ele me disse assim: se eu hoje conversar com certas pessoas, se eu for desabafar com certas pessoas, amanhã toda a minha vida vai estar na primeira página do jornal da cidade. E sabe, irmãos, essa preocupação, esse pensamento tão triste que essa pessoa desabafou comigo, em muitas situações é a pura verdade. Nós precisamos de pessoas leais, de pessoas que nós podemos confiar para desabafar, para conversar, para colocar, às vezes, uma área da nossa vida que ainda Deus está trabalhando. Nós precisamos de pessoas que têm essa virtude de fidelidade. Olha só, a fidelidade é uma virtude que tem tudo a ver com o nosso testemunho. Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21. Paulo diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo tinha uma preocupação de ser uma pessoa honesta diante de Deus, mas também diante dos homens, nos seus relacionamentos. Você fica preocupado em ser honesto com a pessoa que você se relaciona? Olha o que diz o escritor, a carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Veja que o escritor da carta aos Hebreus, ele tinha também uma preocupação, como Paulo teve lá em Coríntios. A preocupação dele é viver em
todas as coisas de forma digna, de forma leal, e nós precisamos dessa virtude de fidelidade que é fruto do Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Muitos relacionamentos conjugais, muitos relacionamentos de amizade e muitos relacionamentos dentro da igreja estão se desfazendo porque há pessoas que não são leais umas com as outras. E em que áreas precisamos de ser honesto? Olha, meu amado, há áreas que são da minha natureza humana, da sua natureza humana, que vão contra a honestidade, que é o quê? A desonestidade. E que características são a desonestidade? Primeiro, mentira. Olha só, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu irmão, porque somos membros um dos outros. Viu só? A mentira é uma atitude desonesta. A Bíblia fala que nós devemos falar um com o outro, principalmente, meus amados. Não estou falando que é melhor numa área, não. Eu acho que dentro da igreja nós precisamos de pessoas que falem a verdade. Olha só, calúnia é outra característica da desonestidade. Diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. Viu que perigo essa pessoa que é desonesta? Ela separa amigos, é a pessoa que faz calúnia, é a pessoa que fala mal de uma outra pessoa por um amigo, é uma pessoa que separa pessoas. Meus irmãos, nós temos que ser pontes. Você é a ponte, você é a pessoa que liga dois pontos, duas pessoas, duas famílias. Olha só, outra característica de uma pessoa desonesta é a fraude. Quem defrauda o humilde insulta aquele que o fez, mas quem tem compaixão do pobre o glorifica. Provérbios 14:31. A fraude é a pessoa que ela faz as coisas sempre por debaixo do pano. O fraudulento é a pessoa que está sempre infringindo a lei. Amados, a ser uma pessoa de fidelidade, você é uma pessoa que é verdadeira, você é uma pessoa que é reconciliadora e você é uma pessoa de integridade. Nós precisamos da fidelidade, nós precisamos buscar no Espírito Santo que habita em nós esse fruto, a virtude desse fruto, para podermos vivermos em harmonia nos nossos relacionamentos. A oitava virtude do fruto do Espírito Santo, que promove a harmonia nos nossos relacionamentos, é a mansidão, que tem essa palavra grega que está aí, é praotes. É a atitude de mente e comportamento que, vindo da humildade, dispõe alguém para receber com gentileza e humildade qualquer coisa que venha a ele de outras pessoas ou de Deus. Virtude que nos torna pacíficos, com serenidade e brandura diante de situações irritantes, perturbadoras e desagradáveis. A mansidão, irmãos, muitas vezes nós nos descontrolamos e até vem a ira em situações, principalmente quando essa situação envolve uma outra pessoa ou envolve o nosso próximo, e quando isso não é sustentado, não é administrado, nós precisamos ser uma pessoa mansa. Irmãos, nós vivemos num mundo
de que falta a mansidão no trânsito, mansidão dentro do supermercado, mansidão em opiniões políticas. As pessoas estão completamente afloradas. Qualquer assunto, a pessoa explode. Meus amados irmãos, nos nossos relacionamentos, principalmente como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos dessa virtude do Espírito Santo, que é a mansidão. Mansidão é ser delicado com todos. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que texto lindo. Bem-aventurado ou feliz será os mansos. Você é uma pessoa mansa? Ou você é uma pessoa que se irrita com facilidade, né? Ou uma pessoa que qualquer coisa, né, faz uma tempestade no copo d'água? Você e eu, nós precisamos buscar a mansidão no Espírito Santo, porque a mansidão é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 6, verso 1. Olha só que texto interessante. Veja bem, como é que Paulo ele é específico nesse texto. Olha só, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Olha só, amados, Paulo aqui é bem específico, fala, irmãos, se alguém fazer alguma coisa de errado, se alguém até mesmo cair, pecar, vamos conduzir aquela pessoa, vamos trazer aquela pessoa, mas não com ira, não com apontar do dedo, mas com mansidão. Precisamos, irmãos, entender que nós também podemos cair no mesmo erro. Nós precisamos ser manso, até mesmo com pessoas que muitas vezes podem errar conosco ou podem errar também com a igreja, segundo o apóstolo Paulo. E não posso deixar de dizer que Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Mateus capítulo 11, verso 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus fala para mim e para você nesta noite, meu querido e minha querida. Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando para mim, para a igreja hoje. Nós vivemos num tempo muito conturbado, nós vivemos num tempo onde as emoções estão à flor da pele e nós precisamos, como igreja, buscar em Cristo Jesus, porque Ele é manso. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como eu posso ser uma pessoa mansa, pastor? Como eu posso ser uma pessoa mansa, meu irmão? Vamos voltar os nossos olhos para Jesus. Como fala em Hebreus capítulo 12, vai dizer, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele é o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa meta. Meu amado, nós precisamos aprender com Jesus, e isso é possível. Quais são os benefícios de ser uma pessoa mansa? Primeiro, tranquilidade. Olha só, 1 de Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, às vezes há situações como agora, essa pandemia, que nós não esperávamos, que nós não temos manual de instrução para lidar. Muitas vezes nós estamos, até mesmo nós como pastores, ficamos correndo de um lado para o outro para saber como que as coisas vão acontecer, e às vezes, irmãos, nós precisamos acalmar, olhar para Jesus, aprender de Jesus, e para que nós venhamos ter vida tranquila. Deus está no controle de todas as coisas. Outro benefício de uma pessoa ser mansa é ter equilíbrio. Olha só,
1 Timóteo 6,11. Paulo instruindo um jovem pastor, Paulo diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Olha como é que Paulo está instruindo uma liderança. Paulo fala, seja calma, seja manso, busque a mansidão. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, tudo está nas mãos do Senhor. Outro benefício de mansidão é aprender a suportar. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos desta virtude do fruto do Espírito Santo, sermos mais mansos com nossos irmãos, não gritar com nossos irmãos, não apontar o dedo para o nosso irmão, mas ser pessoa mansa. E se nós não conseguimos, é necessário que busquemos como fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós, como o texto vai dizer aqui, no verso 25, vou ler de novo, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos entender que hoje, mais do que nunca, é necessário termos tranquilidade, equilíbrio e saber suportar as aflições com mansidão. E chegamos na última virtude do fruto do Espírito Santo, que coopera para a nossa unidade espiritual, é o domínio próprio, que é a palavra ekrateumai, que significa exibir autocontrole, conduzir-se temperamente. Como nós precisamos ter domínio próprio. Há pessoas que falam assim, pastor, meu irmão, minha irmã, que deu vontade de falar, eu falei. Me deu vontade de ir, eu fui. Me deu vontade de fazer e fiz. Meus amados, se nós estamos agindo assim, principalmente nos nossos relacionamentos interpessoais, nós precisamos buscar esta virtude do fruto do Espírito Santo para as nossas vidas. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha só esse texto. Se procederes bem, disse Deus para Caim, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Viu que, olha o que Deus falou para Caim. Caim matou o irmão dele, matou Abel. E Deus encontra Caim e fala, Caim, o seu desejo será contra ti. Amado, muitas vezes nos dá vontade de explodir, nos dá vontade de falar, nos dá vontade de fazer. Mas olha só o que Deus fala para Caim, mas a ti cumpre dominá-los. Irmão, nós precisamos do domínio próprio. Por isso, porque às vezes, amados, nos dá vontade de fazer coisas que não é da vontade de Deus, não é no tempo de Deus e não é para a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós invertemos as coisas. Olha só, o que eu coloquei aqui. Áreas para do que nós precisamos ter domínio próprio em nossas vidas. Primeiro, os nossos pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, versículo 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos desse texto em nós. Eu preciso entender esse texto aqui. Eu preciso que os meus pensamentos estejam cada vez mais em obediência à vontade de Cristo para a minha vida. Porque muitas vezes os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Às vezes os meus pensamentos são apenas pensamentos materialistas, mesquinhos e circunstanciais.
Eu preciso a cada dia colocar a minha mente a favor ou em obediência à vontade de Cristo. Outra área que é necessária para que haja entendimento, como Jesus falou aqui, pensamento obediente de Cristo, áreas que eu preciso ter domínio próprio é os meus sentimentos. Olha só, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Olha só o texto. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. É do nosso coração. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Às vezes, meus irmãos, os nossos sentimentos não condiz com a palavra de Deus. Os nossos sentimentos não condiz com o fruto do Espírito, que é domínio próprio. E muitas vezes os nossos sentimentos, por mais justos que eles sejam, não cooperam para a harmonia nos nossos relacionamentos. E, por último, as nossas ações. Nós precisamos ter domínio próprio nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e também nas nossas ações. Gálatas, capítulo 6, verso 9 e verso 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. As nossas ações, o nosso comportamento tem que ser ações que tenham domínio próprio, para que nós possamos fazer o bem, principalmente, como o texto falou, os da família da fé, principalmente com os nossos irmãos. Quero concluir o estudo desta noite com um pensamento que diz assim: o fruto do Espírito são as raízes mais firmes entre os relacionamentos. Glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Bem, meus amados, nós chegamos ao final do nosso estudo. Espero que em algum momento esse estudo possa ter falado com o seu coração. Precisamos de harmonia nos nossos relacionamentos e o meu desejo como pastor é a cada dia promover essa harmonia através do fruto do Espírito. Eu não posso produzir o fruto do Espírito na sua vida e nem você pode produzir o fruto do Espírito em mim. Fruto do Espírito é a obra exclusiva de Deus em nossas vidas. É para aqueles que nasceram de novo, é para aqueles que andam em Espírito. Por isso, meus amados, que nós possamos a cada dia nos firmar nessas virtudes para que nós possamos preservar a nossa harmonia espiritual pelo vínculo da paz. Vamos orar nesse momento? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós colocamos esses estudos em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa falar com cada coração, ó Deus, e produzir em cada coração, Pai querido, todas essas 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, para que os nossos relacionamentos sejam cheios de harmonia, sejam cheios de gentileza, sejam cheios de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós possamos a cada dia, Senhor Deus Todo-Poderoso, promover a nossa unidade pelo vínculo da paz. Fortalece a unidade, ó Pai, conjugal, fortalece a unidade familiar, ó Pai, fortalece a unidade, Pai, da Tua igreja, Pai amado, que hoje passa por esse distanciamento espiritual, ó Deus, e como esse distanciamento, Pai querido, afetou, ó Deus, a nossa comunhão, ó Deus, mas de forma alguma, Pai querido, afetou, ó Deus, a nossa vida como igreja, porque a Tua igreja, Pai querido, o corpo de Cristo, ó Deus amado, está vinculado, fortalecido pela unidade espiritual, ó Deus, que só
Teu Espírito Santo pode produzir em cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, abençoe esta família, abençoe, ó Pai, todos que nos acompanharam nesta noite, fique conosco, dá-nos sempre a Tua paz, nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.